Nessas últimas semanas, eu não tenho pregado nenhuma série específica, mas eu tenho abordado alguns temas que eu julgo importantes para a igreja. Então nós falamos sobre a ceia, nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, que são todos esses temas centrais do Evangelho. E nesses próximos 2 domingos, hoje e semana que vem, eu gostaria de falar algo que é muito, muito, muito importante. E que saiu totalmente de moda nas igrejas. Mas eu gostaria de resgatar esses valores. Então eu gostaria que você pensasse, prestasse atenção e não faltasse semana que vem. Que é quando a gente vai concluir essa ideia. É muito importante ter as duas ideias juntas. Tá? Mas eu queria falar sobre igreja e membresia. O significado e a importância. Ora, nós falamos sobre a morte de Cristo. Falamos sobre a volta de Jesus. Falamos sobre a ressurreição de Cristo. E não tem como não falar da igreja. Porque a morte de Jesus é algo que dividiu a história. A ressurreição de Jesus é o maior milagre que já aconteceu. E a volta de Jesus é o que vai encerrar a história. Nesse meio tempo, o que nós temos? A igreja. Então a igreja está no mesmo pacote de importância do plano de Deus para a história. Então, a gente pensar junto sobre igreja, sobre membresia, é extremamente saudável e importante. Tá? Por outro lado, essa primeira reflexão aqui, ela tem uma grande chance de ser bem simples. Tá? Então, se você já está acostumado a frequentar a igreja, não vai ter muita coisa nova, mas eu gostaria que você relembrasse e confirmasse algumas coisas. Sabe quando o motorista de ônibus dá aquela freada, assim, o ônibus está cheio, o motorista dá uma freada, e aí todo mundo que estava apertado dá aquela ajeitada no ônibus, sabe? É mais ou menos a ideia hoje. Assim, a gente vai correndo na nossa vida cristã e como igreja, e agora eu vou dar uma freada para a gente se ajustar e ficar todo mundo na mesma página. No sentido da gente ter o mesmo entendimento e oficialmente do púlpito colocar algumas coisas sobre o significado da igreja e a importância do compromisso com ela. Tá bom? Então quero orar mais uma vez. Pai querido, nesse momento nós pedimos a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Para que não haja nenhum impedimento, nenhuma distração que possa atrapalhar aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Abra os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso coração e fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Muita coisa se fala da igreja. A igreja de modo geral. Há aqueles que detestam a igreja ou qualquer tipo de igreja. Católica, evangélica, protestante, tanto faz. Tem gente que simplesmente odeia a igreja. Por outro lado, tem gente que ama a igreja. E se pudesse passar o resto da vida só na igreja, com as pessoas da igreja, a pessoa passaria. Muitos desses não têm o menor entendimento também do que seja a igreja. Então, o meu objetivo é a gente esclarecer o que de fato é e como a gente deve se relacionar com a igreja. Então eu quero, ao invés de propor uma definição, seria muita pretensão definir igreja numa frase só, mas eu queria trazer 5 marcas que nos ajudam a definir então o que seja a igreja. 5 coisas que, se você perceber, você vai entender exatamente o que é igreja. E agora eu estou me referindo à igreja cristã. Tá? Primeira coisa, simples. A igreja é a comunidade dos salvos. Ah, mas isso eu já sabia. Eu sei, não tem problema. Mas fique com isso na sua mente. A igreja é a comunidade dos salvos. É o grupo de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E eu vou precisar ser um pouco incisivo em algumas coisas aqui. Tá? Então, qual é o contraponto aqui? Se alguém não confessa Jesus como Senhor e Salvador, não é a igreja. Porque a igreja é a comunidade dos salvos. Paralelamente, a gente entende que igreja também não tem nada a ver com lugar.
ou com prática religiosa essencialmente. Igreja tem a ver com pessoas, com pessoas. A forma como elas vivem e a forma como elas se relacionam. Para você ter uma ideia, a igreja começou a usar templos mais de 300 anos depois que a igreja já tinha começado. Só quando o imperador se converteu, supostamente se converteu, e aí eles começaram a usar os templos. Até então a igreja não tinha um lugar fixo. Se reunia onde quer que as pessoas estivessem. Porque a igreja é feita de pessoas. É a comunidade dos salvos. Da onde que a gente tira isso? Da palavra de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem já ouviu aquela frase? Todo mundo é filho de Deus. Essa é uma frase muito bonita que não é verdadeira. Pela Bíblia, pelo que a Bíblia está dizendo, quem é filho de Deus? Aqueles que creram em Jesus como Salvador, aqueles que o aceitaram como Senhor da sua vida. A estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, claramente, a Bíblia faz distinção entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Por mais que a gente queira achar que todo mundo é filho de Deus, isso não é uma verdade. Todos são criaturas de Deus, que refletem em medidas diferentes a glória de Deus, o poder de Deus, mas não são todos que são filhos de Deus. Efésios diz: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Certo? Então, nós temos os filhos de Deus, que também são chamados de povo de Deus, que também são chamados de família de Deus. Estes é que são chamados de igreja. Então, não é todo mundo que é igreja. Precisa seguir esses critérios, de crer e de receber Jesus como Senhor da sua vida. Tá? Talvez na sua casa, seus filhos levem alguns amigos, né? Geralmente criança, adolescente, leva algum amigo lá. Ele come na mesma mesa que você, toma banho no mesmo banheiro que seus filhos tomam, senta no mesmo sofá, brinca no mesmo quintal, mas não é seu filho. Está muito próximo, faz tudo que todo mundo faz, anda no mesmo carro, vai no mesmo passeio, brinca na mesma rua, mas quem é seu filho é aquele que veio de você. Então, essa é uma forma bem simples de dizer que a igreja é a comunidade dos salvos. É claro que ela interage com bastante gente, mas igreja mesmo é somente quem atinge ou quem se adequa a esses critérios. A igreja se expressa de duas maneiras. A igreja se expressa de forma universal, que tem a ver com todos estes salvos, desde Cristo até o arrebatamento, ou até quando Cristo voltar para a sua igreja. Qualquer pessoa que se converteu desse momento que Cristo ressuscitou, até o momento em que ele voltar, faz parte da igreja universal. Então, se alguém te perguntar, você é crente, senhor? De que igreja? Da igreja universal. E da IBR, para salvar. Certo? Ela é uma expressão universal que reúne gente de todas as épocas, de todos os lugares, desde Cristo até o arrebatamento. Olha o que Apocalipse diz. Está falando de Cristo, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, se nós recebêssemos aqui, como nós tínhamos, alguns irmãos haitianos, mas se a gente recebesse gente de outros países, haveria algumas diferenças de prática, de costume. Se nós fôssemos num outro país, o culto seria diferente. O culto na África demora 6, 7 horas cada culto. Então você acha 1h30 demorado, vai fazer um estágio na África e volta aqui que você vai amar a IBR. São coisas diferentes. Na China, a igreja tem que se reunir em horários diferentes para não ser preso.
Então as práticas são diferentes, mas se eles estivessem aqui e nós estivéssemos lá, certamente haveria uma identificação sobrenatural, que vai além do campo da cultura, que é o campo espiritual. Porque o Senhor comprou com o mesmo sangue, com o mesmo preço, a mesma morte, Ele comprou gente de todo lugar. Então a igreja tem uma expressão universal, ou seja, qualquer pessoa que confessa Jesus como Salvador e Senhor, automaticamente está inserido na igreja universal. Mas a igreja também tem uma expressão local. Não sei se dá para ver ali, mas esses aqui são vocês. Somos nós. O que é uma igreja local? Cada ano eu vou mudando a foto, né? O ano passado eu botei a foto do outro ano, esse ano eu já botei a foto mais moderna, mais atual. A igreja local, o que é? É um grupo específico de um local específico. Vocês estão tentando se achar ali, né? Querem que eu fale? Não? Depois vocês vão distrair, né? Vou passar rápido. Então, a igreja ela é universal no seu aspecto maior, mas ela tem manifestação e tem expressão local. Então, qualquer grupo de crentes que se reúne num determinado lugar faz parte de uma igreja local. Então, todo crente já é parte da família universal de Deus. Isso é automático. Mas também precisa estar ligado a uma igreja local. Isso não é automático. Isso é intencional. Deveria ser automático, mas não é. Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós vemos no Novo Testamento algumas cartas, se você pegar na sua Bíblia, e talvez você nunca tenha entendido isso, mas você pega alguns livros lá, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, você fala, o que é isso? O que é esse nome aí? São nomes de cidades, são os povos daquelas cidades, da cidade de Éfeso, da região da Galácia, da cidade de Tessalônica. Então Paulo escreveu cartas para aquelas igrejas específicas. Então o exemplo de igrejas locais, ele não escreveu uma carta só para todo mundo. Ele escreveu cartas específicas, mas que valem para todos. Lá em Apocalipse, no começo do livro, tem 7 cartas escritas para 7 igrejas, cada uma em uma cidade, cada uma de um jeito, cada uma em um momento. Uma estava sendo perseguida, a outra era rica, a outra era pobre, a outra era fiel, a outra era infiel. Por quê? Porque a igreja ela é universal no seu aspecto maior, mas ela tem essa expressão menor, que é a expressão local, que tem características específicas de cada lugar, de cada grupo. Então, por exemplo, a nossa igreja, Igreja Batista do Redentor, ela é uma igreja local, mas que também faz parte da igreja universal. Como eu disse, não teria muita novidade hoje, mas é importante a gente partir daí para a gente entender algumas coisas importantes. Então, justamente com essa mensagem, hoje e semana que vem, eu quero explicar a importância de você estar ligado a uma igreja local, ou essa, ou qualquer outra. Porque você já faz parte da igreja universal, se você já confessou Jesus. Mas é natural que você esteja ligado a uma igreja local, porque ela é a expressão de Cristo. Então, primeira característica que ajuda a definir a igreja é que a igreja é a comunidade dos salvos. Onde existir um grupo de salvos, vai existir igreja. Tá? Segunda característica é que a igreja é a manifestação visível de Cristo. Como é que é Jesus? Como é que Jesus agiria? A resposta é: olhe para a igreja e você vai ver. Idealmente, deveria ser assim. A igreja é a manifestação visível de Cristo. Vamos ver. A igreja foi fundada por Cristo, no sentido de que ela não é uma invenção humana. Não é um projeto de homens. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. O que mais? A igreja não anuncia ideologias, a igreja não anuncia filosofia, a igreja não anuncia sabedoria, a igreja anuncia uma mensagem que só a igreja anuncia, que é a salvação em Cristo, porque o homem está perdido. Em nenhum outro lugar existe isso, a não ser através do Evangelho. E a igreja também, ela é um lugar de transformação que ocorre pelo poder sobrenatural de Cristo.
O mundo faz muitos esforços para o ser humano se melhorar. De fora para dentro, usando estratégias e tudo mais. Não funciona. Mas a igreja é um local de transformação verdadeira. Porque a igreja é transformada pelo poder de Cristo. Olha esse texto de Mateus, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Me digam, a porta, ela é um instrumento de defesa ou de ataque? De proteção ou de ofensiva? A porta, ela serve para você se proteger. Então, se o texto está dizendo que as portas do inferno não poderão vencê-la, não é porque as portas do inferno estão atacando a igreja. A igreja que está avançando sobre as portas do inferno e está tirando de lá as pessoas. Então, por isso que eu coloquei ali que a igreja é fundada por Cristo, ela tem uma missão de anunciar a salvação e ao fazer isso ela está resgatando pessoas do inferno. E essas pessoas não continuam iguais, elas são transformadas. E aqui eu vou repetir algo que eu sempre digo. A igreja é o lugar onde existe a transformação verdadeira, que é a transformação de condição e de conduta. Como assim? É na igreja que existe a transformação de condição. A pessoa era condenada pelos seus pecados. Por causa de Cristo, ela foi perdoada. A condição diante de Deus mudou. Ela era considerada como rebelde, inimigo de Deus. Agora é chamado de filho de Deus. Porque ela é uma boa pessoa? Não. Porque o poder de Cristo entrou na jogada. Então a igreja é um lugar de transformação verdadeira. Eu estava assistindo uma série esses dias. E que um grupo lá de um determinado lugar resolveu ir para uma ilha para tentar começar uma nova humanidade sem nenhum tipo de coisas erradas. Não demorou pouco tempo, metade já tinha matado a outra. Mas não, sobrou metade só. E a conclusão do cara que levou o pessoal lá para tentar recomeçar falou assim: eu achei que fosse possível mudar os homens, mas não é possível. Muito interessante. Mas onde é possível? Na igreja. Não é porque a igreja é perfeita, gente, mas porque a igreja ela está fundada em Cristo. E Cristo transforma. Então a igreja é a manifestação visível de Cristo. Cristo não está mais aqui. Ele subiu, nós falamos sobre isso. Mas ele deixou os seus representantes, que somos nós. Terceira característica da igreja é que a igreja ela tem junto, ao mesmo tempo, unidade e diversidade. E eu vou usar algumas figuras aqui que a Bíblia mesmo diz, que mostram isso, unidade e diversidade. Primeira figura, a mais comum, é que a igreja é chamada de corpo. Corpo. Olha lá. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Por isso que ela é manifestação visível. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Olha que figura rica. Que figura rica. Né? Cristo é o cabeça, mas não existe cabeça sem corpo. Cabeça sem corpo é uma aberração. Assim como corpo sem cabeça também. Então, Cristo é o cabeça e o corpo são os salvos, a comunidade dos salvos. Ah, mas tem muita gente. Não tem problema, o texto está dizendo que a igreja é o seu corpo. Mesmo que seu corpo tenha muitos membros, você é um corpo só. E assim o é com Cristo. Cada um é uma parte. Aqui está se referindo à igreja universal. Todos os salvos fazem parte desse conjunto. Mas isso também se expressa na igreja local. Uma outra figura que eu gosto muito é a figura do rebanho. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas.
e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Quando eu preguei sobre o Salmo 23, eu não falei, mas vou falar agora. Se você for num aprisco, tá lá as ovelhas, e você tentar dar qualquer direção para aquelas ovelhas, elas não vão nem se mexer. Se você tentar levá-las para comer, zero. Tentar dar alguma coisa, elas vão ficar morrendo de medo de você, não vão fazer nada. Por quê? Porque você não é o pastor delas. Elas não têm nada a ver com você. Mas o que o pastor falar, se ele assobiar, fizer o gesto, abrir o portão, mandar, elas vão atrás. E se o pastor também tentar fazer isso com o rebanho de outro pastor, também não funciona. Ele só funciona no seu rebanho. Então é isso que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor das minhas ovelhas. Elas me conhecem e eu as conheço. E eu sacrifico a minha vida por elas. Então não são todos também que fazem parte do rebanho de Cristo. São aqueles que o conhecem como Salvador e aqueles que o obedecem, que o seguem. Uma última figura mais simples é a figura da videira. Olha que versículo simples e fácil de entender. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. O fruto é o resultado de quando o ramo está conectado direito no tronco. Se o galho não está conectado no tronco, não tem fruto. Então Jesus está dizendo justamente isso. Pessoal, se vocês quiserem dar fruto na sua vida, vocês precisam permanecer comigo. Vocês precisam andar comigo. Então essas três figuras, o corpo, o rebanho e a videira, eles mostram essa verdade. A igreja é um lugar de unidade, mas é um lugar de diversidade. Nós não somos iguais, nós não precisamos ser, nós não podemos ser iguais, porque Deus nos fez diferentes. Mas ao mesmo tempo nós temos um vínculo comum, que se chama Jesus. E quem não tem vínculo com Jesus, não faz parte do corpo, nem do rebanho, nem da videira. Então a igreja é a comunidade dos salvos, a igreja é a manifestação visível de Cristo aqui na terra, e a igreja também ela tem essa marca de ter unidade e diversidade. A quarta característica da igreja também é uma característica dupla, porque a igreja é um organismo, mas ela também é uma organização. E aqui às vezes a gente confunde as coisas. Ela não pode ser só organismo e ela também não pode ser só organização. Ela precisa dessas duas coisas. Efésios 4:15 diz assim: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Um dos versículos mais importantes sobre a igreja é esse daqui. Isso aqui é um organismo. Olha só, ele fala de que as partes precisam funcionar, então existe dinâmica, existe vida, as coisas não são estáticas. Cada parte tem uma função específica. Cada parte tem uma relação com as demais, porque o texto está dizendo que quando eu funciono, eu ajudo o outro. Está dizendo que o corpo cresce, está dizendo que ele se desenvolve, e está dizendo que isso tudo tem a ver com o amor, que é uma coisa viva. Então todas essas figuras aí mostram que a igreja ela tem esse aspecto de organismo. Você só está vivo porque os seus órgãos estão funcionando. À medida que eles funcionam bem, você tem saúde, mais ou menos saúde. A partir do momento que eles começam a ter menos vida neles mesmos, o seu corpo todo sofre. Então, quando Paulo diz que cada um faz parte do corpo, é verdade. E cada parte faz diferença. Deixa eu dar um exemplo. Quando você tem um problema de apendicite, por exemplo, aí você encontra alguém, onde você está indo? Não, eu estou indo levar meu apêndice no hospital.
É assim que você fala? Já volto, vou levar lá meu pâncreas. Você não fala isso. Você vai inteiro para lá. Né? Não vai por partes. Então, é isso que Paulo tá querendo dizer. Tanto a gente está ligado, inevitavelmente, um ao outro, quanto essa conexão faz diferença, para o bem ou para o mal. Então, um membro ruim do nosso corpo dá um problema. Às vezes você está tudo bem, menos uma coisa, aquilo lá te destrói. Não é? Pode ser uma coisa mínima. E na igreja? Puxa vida, se o texto está dizendo tão claramente que a gente está ligado um ao outro, então se tem alguma parte do corpo da igreja, se tem alguém da igreja que está mal espiritualmente, que está cheio de pecado não confessado, que está cheio de mau comportamento, deixa eu deixar bem claro, está fazendo mal para todo mundo. O meu mau comportamento faz mal para todo mundo, e o seu também. Então não existe individualidade. A igreja ela é uma unidade pelo seu vínculo, mas ela é diversa porque nós somos diversos, mas nós estamos juntos no mesmo corpo. Então, gente, é importante eu voltar a falar isso. Vocês se lembram da história de Acã? Está lá em Josué. Acã foi um homem do exército que desobedeceu uma ordem. Ele roubou o que não devia. Por causa dele, o exército inteiro perdeu a batalha. E muitos morreram. Quem morreu não tinha culpa de nada. Quem morreu não desobedeceu. Quem foi derrotado não infringiu nenhuma regra. Mas todo o corpo padeceu. Por isso, gente, igreja é coisa séria. Porque a igreja é a manifestação visível de Cristo. Cristo é puro, é santo. E a gente não pode estar no corpo vivendo de qualquer jeito, porque isso vai fazer mal. Ao mesmo tempo, se você está bem, se você está sendo uma bênção, está funcionando que é uma beleza e está trazendo saúde para o corpo, e isso tem que ser para todo mundo. A igreja é um organismo, mas a igreja também ela tem aspectos de organização. Essa parte da organização, ela levanta algumas críticas. Algumas com razão, outras nem tanto, né? Mas muita gente acaba criticando a institucionalização das igrejas. E de fato, às vezes acontece. Tem igreja que vira negócio, né? Lembra aquele programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Depois a coisa ficou tão feia que virou Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Infelizmente, é verdade. É uma vergonha. Mas é verdade. Mas isso é uma desvirtuação daquilo que deveria ser feito corretamente. Por outro lado, a gente não pode abrir mão de todo tipo de organização na igreja. Porque Deus criou um mundo natural assim. Todos os organismos são organizados. O seu corpo é perfeitamente planejado. Sabia? Sabia. Cada detalhe do seu organismo, ele foi planejado de uma forma organizada. Então não tem problema nenhum a gente também ao mesmo tempo organizar a igreja de Cristo. E o Novo Testamento fala disso. Por exemplo, olha que interessante esse texto. Paulo escrevendo para um pastor, ele estava enviando esse pastor para uma cidade, para a cidade de Creta, com qual objetivo? Está ali o texto. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Como assim constituísse presbíteros? Presbíteros, ou pastores, ou supervisores, ou bispos, é a mesma expressão. Mas qual é a ideia aqui? Paulo está dizendo, ali nessa cidade, tem uma comunidade de salvos. Eles são igreja, eles são um organismo vivo, mas eles precisam se organizar um pouco mais. Então, Tito, vai lá, estabelece uma liderança, organiza as coisas, para que o organismo funcione bem. Outro texto, mas tudo na igreja, 1 Coríntios 14, está falando da igreja, tudo deve ser feito com decência e ordem.
Então, tem muita gente que, há uns anos atrás, já saiu um pouco de moda esse movimento. Mas, uns anos atrás, algumas pessoas romperam completamente com todo tipo de estrutura na igreja. Tudo que significasse, assim, ter que se submeter a alguma coisa, as pessoas romperam com isso. E aí, não, aqui a igreja é livre, cada um vive como quer, e a gente só se congrega, a gente reúne num lugar, não precisa de organização, não precisa de estrutura, não precisa de nada. Ah, que legal, aí o grupo começou a crescer. E agora, onde a gente vai sentar? Ah, precisa pegar a cadeira, quem é que vai pegar a cadeira? Onde que vai comprar a cadeira? Aí começa a chegar a criança. Ah, alguém quer cuidar de criança? Ou seja, não tem como, gente, um organismo funcionar sem organização. Então, existe parâmetro no Novo Testamento para que a igreja tenha um certo grau de institucionalização. Então, existe espaço para a liderança, porque tudo na natureza tem uma cabeça. Né? Mas na igreja, a liderança nunca é de uma pessoa só. É sempre de várias pessoas. E todos os membros participam. Enfim, tem alguns textos interessantes em 1 Coríntios que fala de uma decisão na igreja tomada pela maioria. Presta atenção nisso. Paulo fala assim, eu vou respeitar a decisão que a maioria tomou. Agora pensa comigo. Como que eles iam saber qual era a maioria sem ter algum tipo de contagem? Pegaram? Então Paulo fala assim, o que a maioria decidiu é isso que vai ser. Não, mas a gente nem sabe quem é a maioria, a gente não sabe quem que participa. Não, não tem como, tem que participar. Tem que ter um rebanho definido, lembra que eu falei? Aquele rebanho precisa andar junto. Tem um outro texto que diz da ajuda com os alimentos para as viúvas que estavam inscritas. Opa, então eles tinham algum tipo de lista que organizava a distribuição dos alimentos. São exemplos simples, gente, mas só para a gente lembrar que a igreja precisa de uma certa formalidade. A igreja, ela é um organismo vivo, mas para ela funcionar bem, ela precisa de certas coisas oficializadas. E assim ela vai funcionar melhor. Por último, a última característica da igreja, depois eu vou repetir todas elas, que talvez seja a principal, que eu vou explorar muito mais semana que vem, que é a questão do compromisso. Uma das marcas que definem a igreja e a saúde da igreja é o compromisso. E o compromisso na igreja, ele acontece de duas formas. Eu quero aqui ser claro sem ser indelicado, tá bom? O compromisso na igreja acontece de duas formas. Acontece no nível da convivência e no nível da conexão. Não se esqueçam disso. A igreja, ela envolve muita gente. Alguns no nível da convivência, outros no nível da conexão. O que é o nível da convivência? O nível da convivência são aquelas pessoas que participam das reuniões, que participam dos eventos, que participam dos pequenos grupos, vêm de vez em quando, visitam, vêm e vão. Tem algum problema com isso? Problema nenhum. A igreja é exatamente isso. A igreja está no mundo para alcançar pessoas. Certo? A igreja está num bairro, ela está numa cidade, então ela tem aspectos de convivência aqui. As pessoas passam, a gente convida, elas vêm. Nós existimos perante a lei, existimos perante a sociedade. Então esse é um nível de convivência. E eu estava fazendo umas contas aqui, e nesses últimos 2 anos, a gente já teve aqui quase 50 pessoas que vieram e foram. Vieram alguns domingos e não estão mais aqui. Quem são essas pessoas? São pessoas que estabeleceram com essa igreja um nível de convivência. Que vem de vez em quando, participa, depois não vem mais, depois vem de novo, depois não vem mais, depois vem de novo, depois não vem nunca mais. Tem algum problema com isso? Em parte sim, mas eu só estou querendo explicar o que é o nível de convivência. Isso envolve crentes,
envolve não crentes. Envolve aquelas pessoas que vêm procurando alguma coisa, que vêm buscando uma direção para a sua vida, que vêm buscando uma resposta para o vazio do seu coração. Envolve aqueles que são crentes, que conhecem o Senhor Jesus, mas que só vêm de vez em quando. Sabe, a gente teve uma pessoa aqui, que depois que ele entendeu o que era a membresia, ele falou assim, não sabia que era tão burocrático assim. Porque ele falou assim, eu sou mais turista mesmo, nômade, ele falou, nômade. Eu sou mais nômade, eu fico um pouco aqui nessa igreja, depois eu fico um pouco ali na outra, fico ali na outra. Esse é um bom exemplo do nível de compromisso que é convivência. Aí agora eu volto na figura do amigo do seu filho brincando na sua casa. Tá lá, tá convivendo, não tá? Tá convivendo. Vai chamar a atenção dele. O que ele vai falar para você? Você não é minha mãe? É ou não é? É assim. Então, o nível de convivência é real. Não tem problema, a igreja é aberta para todos que precisam. E a igreja precisa buscar todos, quantos mais possíveis. Mas o ideal, pessoal, é que a gente saia do nível da convivência para o nível do compromisso. Do compromisso. O que é o nível do compromisso? O nível da conexão, aliás. O nível da conexão é um nível mais profundo do que somente a convivência. É nesse nível aqui da conexão que a pessoa entende um pouco mais quem é Cristo e a sua responsabilidade com seus irmãos. Porque lembra que eu falei que o comportamento de um afeta o outro? Quando a pessoa começa a entender isso, isso precisa fazer diferença. Poxa, se a minha conduta está fazendo mal para todo mundo, eu preciso agir com mais responsabilidade. Então, aí a gente começa a entrar no nível mais profundo de conexão verdadeira. Aí a pessoa entende a sua missão na vida, ela entende a sua missão como igreja, e ela entende a sua responsabilidade com os irmãos. Então, o ideal, meus queridos, é que todos passem do nível da convivência para o nível da conexão. Como que isso acontece? Acontece primeiro tendo um compromisso com Cristo. Por isso que eu falei que às vezes a convivência ela envolve salvos e não salvos, crentes e não crentes. Mas de todo modo, como a igreja é a comunidade dos salvos, o primeiro compromisso que se deve ter é com Cristo. Eu vi uma história de um pastor, conhecido de um outro pastor aqui, que depois de muitos anos na igreja, ele abandonou a igreja. Ele falou, quer saber, não aguentava mais, sabe por quê? Porque nem crente eu era. Gente, ninguém prestou atenção em nada antes para ver o que estava acontecendo. Então, primeira coisa, o compromisso é com Cristo. Esse é um compromisso pessoal. Esse é você que tem que saber qual é o seu nível de compromisso com Cristo. Ninguém pode efetivamente dizer o que é a decisão do seu coração. Mas você pode. 1 João 5,13 diz que nós podemos saber que nós temos a vida eterna. E se você sabe que você tem a vida eterna, você já faz parte da Igreja Universal. Mas a Igreja de Cristo não é só a Igreja Universal, ela também tem um corpo local com o qual você precisa estar conectado. Então o primeiro compromisso é o compromisso com Cristo. Meu papel voou. Está aqui. Achou. Muito bem. Então quando você confessa Jesus como seu Salvador, no seu coração, e depois, idealmente, você recebe o batismo como testemunho público, esse é um bom testemunho de que você tem um compromisso com Cristo. Tá? O batismo não salva. O batismo não salva ninguém. Nem é condição para fazer parte da Igreja Universal. Mas ele é uma ótima evidência visível da fé invisível que está no seu coração. Então, quando você tem um compromisso com Cristo, é o primeiro passo de você aumentar a sua conexão com a igreja. Mas o segundo é a conexão com um grupo local. Aqui não tem a ver com salvação, mas tem a ver com crescimento. Tem a ver com crescimento. E aí é isso que eu vou detalhar mais semana que vem. Vamos aprofundar isso aqui. Mas por que é importante você estar conectado a um grupo local? Porque a igreja é o lugar ideal para se exercitar as virtudes cristãs. Aí alguém
poderá dizer assim, não, a gente tem que ser crente no mundo. Também tem que ser crente no mundo. Mas Jesus disse o seguinte, que as pessoas iriam saber que nós somos discípulos através do quê? Através do amor uns pelos outros. Começando pelo próprio corpo de Cristo. Então, onde é que nós podemos desenvolver as virtudes cristãs? É na igreja. Sem conexão com um grupo local, isso fica completamente comprometido. Por exemplo, nós temos na Bíblia pelo menos 25 mandamentos recíprocos, que é aqueles que falam uns aos outros. Então tem lá, orem uns pelos outros, amem uns aos outros, não vou falar os 25, perdoem uns pelos outros, confessem os pecados uns pelos outros, encorajem uns aos outros. Muito bom, agora experimenta fazer isso sozinho. Perdoem uns aos outros, sem os outros. E sem os uns. Encorajem uns aos outros, como se você não convive com ninguém. Confessa os seus pecados uns aos outros, como se você não está conectado com ninguém. Orem uns pelos outros. Quem? Então, gente, não tem como. Não tem como. Esse nível da conexão, ele exige uma conexão com um grupo local. E aqueles crentes que não estão conectados a nenhuma igreja? O que acontece? Esses são chamados hoje de desigrejados. Né? Não é nenhuma figura pejorativa, é só um nome que existe. E tem muita gente assim. E eu me identifico com esse grupo, porque eu já passei por isso. Um período rápido, mas eu entendo. Então, mas eu entendo o seguinte, quem está nessa condição, que é salvo, faz parte da Igreja Universal de Deus, mas não está conectado com ninguém, com nenhum grupo local, o que acontece? É um salvo que está fora do propósito de Deus. É salvo, mas não vai crescer como poderia. Não vai crescer como deveria. Vamos imaginar que você está andando aqui na rua. De repente você encontra um nariz na rua. O nariz mais lindo que você já viu na vida. Na calçada. Tá bom? Que nariz maravilhoso. Só que tem um problema. Só está o nariz. Você fala assim, até parece o nariz daquele irmão lá da igreja. Mas está sozinho. Qual é a pergunta que você faz? Cadê o resto do corpo? O nariz sozinho não funciona, por mais maravilhoso que ele seja. Estão entendendo? Essa figura do corpo tem que grudar na nossa mente, porque você é parte dele. E se você está desconectado, é uma aberração tanto quanto você sair encontrando pedaços de corpo por aí. Isso não é coisa de igreja, isso é coisa de serial killer. Você vai achando pedaço por aí. Então, alguém que é salvo, mas que não está conectado a nenhuma igreja, por pior que seja, é essa figura. E uma ovelha? Você está lá passeando e você vê aquele rebanho bonitinho. O pastor lá cuidando das ovelhas. Aí você olha assim mais longe, tem uma ovelha desgarrada. Na beira do precipício, no meio do espinho. É bom ou é ruim? Não é assim que tem que ser. A ovelha tem que estar lá com as outras. Mas quantas vezes a gente vai se desgarrando e está longe. E o galho da videira? Aquela videira linda, né? Você foi lá na vinícola, que coisa linda. Aí do lado da cerca tem um galho caído. Esse é o crente desigrejado. É da mesma natureza da videira, mas não está conectado. Não vai produzir fruto nenhum. Então, gente, igreja é coisa séria. E conexão é essencial. Compromisso é essencial. Está fazendo sentido? Como eu disse, eu tentei ser claro sem ser indelicado. Mas tem coisas que a gente precisa entender. Todas essas figuras, né, tanto do corpo, quanto do rebanho, quanto da videira, são figuras que mostram envolvimento, envolvem comprometimento, em que as pessoas precisam estar conectadas com Cristo, mas conectadas umas às outras. Então a falta do compromisso é uma grande contradição. Talvez a maior contradição que o cristão possa ter é dizer que é salvo e não está conectado a lugar nenhum. É um péssimo testemunho.
É um péssimo testemunho. A igreja faz parte do reino de Deus. Então não faz sentido alguém aceitar a salvação e não levar a sério a igreja. Não faz o menor sentido. Não, eu quero a salvação, mas eu não me comprometo com a igreja. Não tem como, porque as coisas andam juntas. Quando você aceita Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Ele precisa ser o seu Senhor e você precisa estar na igreja. A falta de compromisso com a igreja, ela pode representar um desprezo por algo que Cristo pagou o maior preço que Ele podia. Vou repetir. A falta de compromisso com a igreja pode representar um desprezo por algo pelo qual Jesus pagou um alto preço. Vou usar uma ilustração que um pastor disse. Qual o seu nível de empolgação para ter uma amizade com alguém que fala assim: eu gosto muito de você, mas não suporto sua esposa? Quantas coisas vocês vão fazer juntos? Não vai ter amizade, né? Ou então você vai ser um marido que não valoriza a sua esposa. Ou vice-versa. Então, não tem como a gente amar o Senhor sem amar a igreja. E sem se comprometer com ela. Não é somente gostar da igreja. Não é somente vir de vez em quando. Não é somente ter amizade com as pessoas da igreja. É algo mais profundo. Exige compromisso. Compromisso. Não tem problema nenhum em gostar da igreja. Não tem problema em você vir. Mas o ideal é que você se comprometa. Primeiro com Cristo, depois com um grupo local. Partindo desse pensamento, então, na próxima semana, eu vou aprofundar, então, essa questão do compromisso. Porque não é só um compromisso de obrigações, digamos assim. É um compromisso de benefícios. Você estar conectado com o corpo de Cristo vai trazer bênçãos que você nem imagina para a sua vida. Então, semana que vem, eu gostaria que você não faltasse. Porque você precisa entender o que é esperado de você com relação à igreja. E no caso, aí nós vamos ser mais específicos com relação a essa igreja. O que eu falei hoje serve para a igreja cristã de modo geral. Mas semana que vem eu quero ser mais específico sobre essa igreja. Porque nós precisamos ser zelosos com aquilo pelo qual Cristo pagou um preço tão precioso. Para terminar, eu quero fazer duas perguntas. Quem é você em relação à igreja? Quem é você em relação à comunidade dos salvos? Mas eu quero que você responda da seguinte forma: como você se classifica? Como você se classifica? Você é um admirador? Você é um participante que convive? Ou você já está conectado com Cristo? Eu sei de mim. E eu estou perguntando para você. Quem é você em relação à igreja universal de Deus? Porque a salvação e a vida eterna são para esses. Que não são melhores do que ninguém. Que são pecadores da mesma forma. Mas que receberam pela fé a salvação em Cristo, fé que está disponível para todos, para todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Mas não são todos que usufruem dessa graça. E não são todos que creem. Por isso que eu estou te perguntando, quem é você? Como você se denomina? Segunda pergunta, como você que já sabe que creu em Cristo, que já é filho de Deus, pela graça, como você avalia seu compromisso com a igreja local? A primeira pergunta tem a ver com a igreja universal, a segunda com a igreja local. Como você avalia seu compromisso? Se dependesse do seu compromisso, este corpo chamado IBR seria mais saudável ou menos saudável? Levando-se em conta o seu compromisso de hoje, a forma como você está vivendo hoje. Você tem colaborado para a saúde ou para a dificuldade do nosso corpo? Perguntas válidas. E que a gente precisa ter plena consciência do que a gente está respondendo. Nesse mês de novembro, eu enviei para cada um de vocês, que já são membros, nós estamos fazendo um processo de organização de algumas coisas.
Então, nós precisamos, perante a lei e para a nossa saúde como rebanho, nós precisamos ter uma formalidade, nós precisamos oficializar aqueles que de fato se comprometem com a igreja. Todos os que participam são sempre bem-vindos. Mas se você quer dar o passo a mais de se comprometer com essa igreja, vai ser muito bom para você e para a igreja. Então eu tenho duas instruções. Se você já é membro da igreja, e se você já oficialmente se conectou a essa igreja, semana que vem eu vou explicar mais como que isso acontece, tá? Mas se você já é membro, no final do culto e nas próximas semanas, até o final do mês somente, você pode pegar uma ficha com a Eliane, você pode preencher, devolver para ela também. E aí você lá vai poder dizer se você, todas as suas informações, entendendo que você quer continuar como membro da igreja. Se você tem participado conosco, se você tem frequentado, você entende que você já tem um compromisso com Jesus em primeiro lugar. Mas que você quer se comprometer com essa igreja, no sentido de que é aqui que você quer desenvolver as virtudes cristãs, que é aqui que você quer crescer, que você quer servir. Ótimo, esse é o mês de você fazer isso também. E você pode usar a mesma ficha, que você vai colocar lá. Desejo me tornar membro. Tá? Mas tem um detalhe. Para você que quer se tornar membro, mas ainda não é membro, eu gostaria que você esperasse, você pode preencher a ficha para a gente catalogar, mas o processo vai incluir algumas coisas a mais, tá? Então eu queria que você não faltasse semana que vem e que você ouvisse de novo essa mensagem, eu vou mandar para vocês no YouTube, ouvisse de novo a mensagem da semana que vem e depois nós vamos marcar um encontro com todos vocês que querem se tornar membros dessa igreja, para que não haja dúvida para ninguém, nem para os que já são, nem para os que querem ser, do compromisso necessário e esperado de cada um. Tudo bem? Muito bem. A igreja é a noiva de Jesus. Ele ama a igreja. Ele deu a sua vida por ela. Deu a sua vida por nós. E nós precisamos cuidar bem dela. Amém?